A instalação do guidão da Classic 350, esse aqui em específico, o Diablo, projeto dedicado. Observe que ele está ligeiramente inclinado para frente. Isso aqui está atendendo o gosto do piloto, ok? Cada um tem a sua opção, ok? Esse guidão poderia estar um pouco mais ereto, poderia estar um pouco mais voltado para trás, mas isso depende muito do gosto do piloto. Esse é o primeiro ponto que tem que ser determinado. E como que se determina isso? O piloto vai embarcar na motocicleta e vai posicionar as mãos no guidão, como se fosse pilotar a motocicleta. É recomendável que os braços fiquem ligeiramente flexionados, para que possa transmitir uma sensação de conforto maior. Definido isso, vai ser fixado então o guidão na posição que o proprietário achar mais conveniente, mais confortável. Observe a manete, tanto essa quanto a do lado de lá. Elas estão num determinado ângulo aqui, ó. E isso também reflete diretamente no conforto de pilotagem. E isso é definido após ser definido aqui a posição do guidão. Por quê? Esse manicoto, ele é fixado aqui no guidão, mas ele é travado por um pino. Então há necessidade de fazer o furo para que esse manicoto fique fixo aqui no guidão. Uma vez definida a posição do guidão, define-se aqui a posição do manicoto, que ele pode estar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, depende muito da definição do piloto. Ok? Então primeiro a posição do guidão, depois a posição das manetes. Ok? E isso é definido e fixado depois pelo furo que é feito no guidão. Ok? Feito isso, se por acaso houver a decisão de mexer no ângulo do guidão, se você puxar o guidão para trás, a tendência é as manetes ficarem para cima. Se você empurrar o guidão para frente, a tendência da manete é ficar para baixo. Então, por isso que é importante você definir qual é o ângulo que você quer aqui do guidão. No nosso caso está nesse ângulo aqui. Algumas pessoas preferem ele reto, outras pessoas preferem ele um pouco mais para trás. Se eu puxar esse guidão para trás, por exemplo, essa manete vai ficar olhando para a lua. Ela vai ficar virada para cima. E isso não é confortável. Então, primeiro defina a posição do guidão para depois definir a posição das manetes. Os retrovisores de ponta de guidão, eles são fixados aqui internamente através de uma bucha de expansão. À medida que a gente aperta o parafuso, a bucha vai se expandindo e ela faz pressão nas paredes do guidão. Não existe nenhuma parte fixa aqui dentro para se colocar o parafuso. É a bucha de expansão para este modelo de retrovisor. Quem quiser instalar, quem optar por instalar um outro tipo de retrovisor que não tenha a bucha de expansão, deverá ser soldado aqui na parte interna do guidão um ponto de ancoramento do retrovisor. Esse ponto de ancoramento tem que ter rosca, ok? Porque uma vez ele estando lá na posição, fixado lá na posição, você vem com o retrovisor, entra com ele aqui e aperta o parafuso que vai lá na rosca desse dispositivo que é posto aqui dentro, ok? É fixo, soldado. Aqui, ó, mais um exemplo da importância da gente definir a posição do manicoto para fazer o furo aqui e deixar ele permanentemente numa posição só, ok? Ele está com essa angulação aqui. Mas se for de minha preferência deixar ele mais para baixo, eu preciso girar isso aqui, ó. Girar e fazer o furo na posição. Então a manete vai ficar mais para baixo. Mas se eu optar, se eu gostar, se eu quiser que ele fique mais para cima, é só girar isso aqui, ó, de forma que a manete fique aqui, ó, nessa posição aqui, né? Cada gosto é um gosto, cada caso é um caso. Você vai definir de que forma que você quer ir, ok? Definido essa angulação aqui, ó,
Definido essa angulação aqui, você vai marcar aqui no guidão, vai fazer o furo para poder o pino encaixar no furo e travar, deixar aqui bem travado no guidão, ok? Você vê que não mexe, ó, não mexe, ok? Depois vem e aperta os parafusos. Com relação aos cabos, o cabo do acelerador, ele é original. O cabo da embreagem é o cabo fornecido por nós, ele tem que ser substituído, ok? Esse guidão aqui é o de 12 polegadas. E tem o de 10 polegadas que é um pouco mais baixo. Mas esse de 12 polegadas, basta trocar o cabo da embreagem que é fornecido no kit, ok? Aqui, ó, o flexível de freio, ele também é realocado. Para fazer essa atividade é necessário remover o tanque. Remove o tanque para ter acesso ao reposicionamento do cabo do acelerador, ao reposicionamento do cabo do flexível de freio. Depois de montado, definido, testado, aprovado esta posição, a última coisa a ser feito é isso aqui, ó, para travar o guidão, para aumentar o travamento do guidão. Essa mesa da Classic 350, ela é rebaixada. E esse ponto de ancoramento aqui, ele não dá muito grip aqui no recartilhado do guidão. Ele tem muito pouca aderência aqui nessa peça, na parte interna. Então, você, depois de definido todas essas questões que eu já comentei, você vai fazer um furo aqui, passando por essa chapa e indo até o guidão e fazendo rosca e colocando um parafuso aqui, ó, de inox. Isso aqui é para travar o guidão para um eventual movimento, tanto para frente quanto para trás. Ele fica firme, mas dessa forma fica muito mais firme ainda. A ordenação dos cabos elétricos para fazer é necessário abrir o bojo do farol, soltar as presilhas que existem aqui dentro para fazer o reposicionamento dos cabos elétricos de forma que eles deem comprimento. Esses cabos, eles não são emendados, eles estão na forma original. Observe que ele acompanha aqui o desenho do guidão. A porta USB, ela veio para cá, ó, e ela é um dos casos em que o cabo é preso lá dentro. Se não for solto, você não consegue trazer ela para cá, ok? Você fazer isso. O nosso guidão não pega no tanque, tá vendo ali? Nem para um lado e nem para o outro. O flexível de freio, ele passa por essa braçadeira originalmente aqui, ó. Ele passa por essa braçadeira. O que precisa ser feito aqui é soltar essa braçadeira, deixar o flexível de freio dianteiro com um grau de liberdade maior, ok? Depois aperta aqui, ó, e pronto. É isso aí. Classic 350. Forte abraço. Até a próxima. Fui.